Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje, exatamente 23 de junho de 2024, e nós iremos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo o tema A Melancolia, tá bom? É no capítulo 5, intitulado Bem-aventurado os aflitos, tá bom? E o item é o item 25. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão a Deus. Vamos orar? Então vamos fechar os nossos olhos para facilitar a concentração. Vamos trazer a figura meiga do nosso Mestre Jesus. Divino amigo Jesus. Amigos espirituais aqui presentes. E acima de tudo, nosso Deus, o nosso Pai Criador. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudo, de reflexão em torno do Teu Evangelho. Hoje, Divino Amigo, iremos estudar sobre a melancolia. Esse comportamento, esse sentimento que tem destruído tantos e tantos corações. Nós te rogamos a inspiração de que tanto necessitamos. Nós te rogamos que ajude a cada um de nós na compreensão e que dê força, Senhor, força e coragem para lutarmos e para sairmos dessa melancolia. Que a Tua paz possa nos amparar e nos fortalecer sempre. E é em Teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Graça te damos, que assim seja. Vamos lá. O tema é melancolia. Então, o primeiro movimento é exatamente nós entendermos a palavra. Esse texto, ele foi escrito no século XIX, né? Quem assina é François de Geneve. Ele nasceu em 1567, né? Foi um bispo. E desencarnou em 1622. E essa mensagem é do século XIX. Então vamos colocar ali 1858, 1860, porque ele não datou essa mensagem. Mas ela foi de Bordeaux, né? Foi ali da cidade de Bordeaux. Então François de Geneve, mensagem foi psicografada ali em Bordeaux. E o tema é melancolia, a melancolia. Então, se nós pegarmos, vamos primeiro entender a etimologia, né, o significado da palavra melancolia e a origem, né, a origem dessa palavra melancolia. Então, nós vamos pegar o significado da palavra melancolia e vamos pegar o significado da palavra depressão. E vamos unindo esses pontos, tá bom? Então, olha só, a melancolia, o conceito da palavra é o estado de grande tristeza e desencanto
geral. Então, pelo o dicionário de hoje, ele diz assim, de hoje, tá? Século 21. Estado de grande tristeza e desencanto geral. E ele põe vírgula, depressão. Se nós formos pelo lado da psiquiatria e formos falar da melancolia, na psicopatologia da palavra melancolia, dentro da psiquiatria, ele vai dizer que é um estado mórbido, presta atenção, caracterizado pelo abatimento mental e físico, que pode ser manifestação de vários problemas psiquiátricos. Hoje considerado mais como uma das fases, a melancolia, da psicose maníaco-depressiva. Então, hoje dentro da psiquiatria, a melancolia é considerado uma das fases, tá? Da psicose maníaco-depressiva. A etimologia, ou seja, a origem da palavra melancolia, olha lá, olha de quando é essa... Então, a palavra depressão, ela não tem tanto tempo assim, a melancolia tem. Olha onde está a palavra melancolia. É um termo advindo do grego, gente. Melau, que quer dizer negro, tá? Melan quer dizer negro. E colis, que quer dizer bilis. Isto é, melancolia, significando bilis negra. Lá na Grécia Antiga. Ela é classificada, a palavra melancolia, a patologia, ela é classificada por Hipócrates, melancolia. Médico grego, que nós vamos falar dele lá, ele nasceu 460 antes de Cristo e desencarnou em 370 antes de Cristo. Olha lá. É o Hipócrates, bem conhecido dentro da medicina. Hipócrates, não é Sócrates, é Hipócrates, era o médico. A partir de um conjunto de sintomas, quais eram os sintomas que ele caracterizava como a melancolia? Sintomas: aversão à comida, falta de ânimo, insônia, irritabilidade e inquietação. Tudo isso ele colocava ali como a melancolia. E olha que interessante, inquietação, irritabilidade, insônia, falta de ânimo e falta de apetite. Isso era caracterizado por Hipócrates como melancolia. E quando a gente pegou a palavra irritabilidade, inquietação, eu peguei o TDAH, hoje tão falado. O que é o TDAH? É um transtorno, presta atenção, para a gente poder entender, neurobiológico, de causas genéticas, caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação e impulsividade. Aparece na infância e pode acompanhar por toda a vida. Então é algo orgânico. Então, se a gente for pegar aqui na Grécia Antiga, e se nós formos pegar inclusive na Idade Média, era classificado de melancolia, o que hoje a gente chama de TDAH e o que nós chamamos de depressão. Então, se eu pego Hipócrates antes de Cristo, olha, nós estamos 400 antes de Cristo, então depressão, a melancolia, não é uma coisa que surgiu no nosso século. Tanto é que ele coloca aqui as características, falta de ânimo, insônia, falta de apetite, irritabilidade, uma inquietação. Antes de Cristo. Então, o que nós temos hoje é uma explosão enorme, um número muito grande, mas a doença sempre existiu. Quando
Quando nós pegamos a palavra depressão, vamos pegar o conceito e depois a gente pega a etimologia da palavra, tá bom? Depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar uma tristeza profunda, falta de apetite. Lembra de Hipócrates? Ainda há pouco nós lemos. Falta de apetite, desânimo, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si, tá? Ou um dos casos ou todos junto. Etimologia da palavra depressão, ou seja, a origem da palavra. Derivado do latim depressio, que significa forma afundada, como consequência natural ou por uma força exercida. Então, depressão, algo que foi o quê? Afundado, por uma força, de cima para baixo. Depressão. Eu quis fazer essas pesquisas porque isso vai servir de subsídio para a gente entender, estudar a melancolia hoje e podermos assim avaliar as nossas atitudes um pouco. Se nós formos aqui, deixa eu pegar aqui, falando ainda da depressão, vou falar um pouquinho da máquina cerebral. A gente não está aqui para dar aula de anatomia, nem neuroanatomofisiologia. Eu só trouxe alguns tópicos, só para a gente entender que quando a gente fala de depressão, a gente também está falando de algo orgânico. E eu separei alguns tópicos aqui só para a gente entender. As duas metades do córtex frontal, então nós temos aqui o encéfalo é tudo. Então nós temos aqui o cérebro, e ele é dividido, tá? Então o córtex é como se fosse assim, um manto que cobre o cérebro, tá bom? Então nós temos aquilo que ele coloca, o córtex pré-frontal, também parecem ter funções especializadas. O córtex pré-frontal, com a metade esquerda envolvida no estabelecimento de sentimentos positivos à esquerda, e a metade direita no estabelecimento de sentimentos negativos. Olha que interessante. O esquerdo, sentimento positivo, tá? Falando do córtex pré-frontal. E o direito de sentimentos negativos. Positivo, negativo. De fato, em pessoas deprimidas, é o córtex pré-frontal esquerdo que mostra os maiores sinais de fraqueza. Tá vendo como a coisa fica orgânica? Em outras palavras, quando as pessoas estão deprimidas, elas acham muito difícil não apenas estabelecer metas para obter recompensa, mas também acreditar que tais metas podem ser alcançadas. Lembra que a metade esquerda é envolvida no estabelecimento de sentimentos positivos. Se isso aqui está fraco, a pessoa não consegue ter força para nada. Não acredita, inclusive, tá? Outro ponto aqui que eu separei também interessante é quando ele diz assim, olha. Em pessoas saudáveis, o córtex pré-frontal esquerdo também pode ajudar a inibir as emoções negativas, porque todos nós, na nossa vivência, na convivência, a gente tem emoções negativas. Mas se eu tiver com o córtex pré-frontal saudável, ele tem como ajudar a inibir as emoções negativas geradas por estruturas límbicas, que aí é o sistema límbico hipotalâmico que é responsável pelas emoções, tá? Como a amígdala, que tá dentro do sistema límbico, tá? É tipo como é que eu posso? Tipo um carocinho assim, bem pequenininho, tipo uma ervilha, que mostra atividade anormalmente alta em pacientes deprimidos. Olha lá, a amígdala. Em pacientes que respondem positivamente aos antidepressivos, essa hiperatividade é reduzida e quando a amígdala permanece altamente hiperativa, apesar do tratamento com antidepressivo, a probabilidade de um paciente entrar em depressão é alta.
Estou trazendo isso só para vocês entenderem que existe muita gente diz assim, isso é besteira, menino, pare com isso, sai disso. Quando ela se instala, ela é orgânica, por isso é que diz, é uma doença. Então aqui eu estou tratando a doença, tá? O evangelho, ele vai tratar, ele vai nos mostrar ela chegando e o que nós devemos fazer. Então aqui vamos continuar. O último ponto que eu gostaria de falar é esse daqui para vocês. Ó. Estudos de imagem cerebral também mostraram que em pacientes com depressão grave, o volume dos 2 hipocampos é reduzido. Essa atrofia pode ser causada por uma perda de neurônios, que também é induzida pelos efeitos tóxicos dos altos níveis de glicocorticoides associados a episódios recorrentes de depressão. Tá? Então, vocês me perdoem se ficou um pouco confuso, mas a tia queria trazer isso para que nós pudéssemos, assim, pensar. Então, ele diz, a extensão dessa atrofia no hipocampo até parece ser proporcional à soma das durações e os episódios de depressão e as depressões tratadas rapidamente não parecem levar a essa redução no volume do hipocampo. Então, quanto maior o teu número, o teu tempo de depressão, cada vez que ela recorre, pior vai ficando o teu hipocampo. Tá bom? Então, pautado nesse material, a gente já sabe a origem da palavra melancolia, a gente já sabe que ela é antiga, a gente vai entender agora por que o texto foi usado melancolia, a gente sabe a origem da depressão e a gente consegue entender que ela é orgânica. Agora, o que nós temos que entender é que o organismo, ele não adoece por si só. Nós adoecemos o organismo. Nós adoecemos o nosso organismo com a falta de exercício físico, nós adoecemos o nosso organismo com a falta da alimentação ou com a alimentação inadequada, nós adoecemos o nosso organismo com os nossos pensamentos, nós adoecemos os nossos organismos com os sentimentos contrários ao amor. Nós adoecemos o nosso organismo com a nossa falta de saber se submeter às leis divinas que regem o universo. Porque a revolta, a rebeldia adoece o corpo. Então, quando eu falo de uma doença, quando eu vejo a doença no corpo, ela já é o resultado do que eu venho fazendo com o corpo há décadas. Então, às vezes, uma doença estoura numa certa idade é porque eu venho adoecendo com o meu comportamento e chega uma hora que o corpo não aguenta. O que nós temos que entender é que eu, espírito, eu comando a minha máquina cerebral. E essa máquina cerebral, ela está interligada com todo o meu corpo. A gente precisa ter esse tipo de informação. A gente tem que entender o que é o nosso sistema nervoso central. E nós temos que entender o que é o sistema nervoso periférico. A gente pelo menos vê, para a gente entender que está tudo interligado. Vamos pegar, se você pega a parte elétrica da sua casa, você tem ali a caixa, né? A caixa da elétrica e todos os fios que estão ligando, cada bicozinho de luz, cada tomada, mas tudo saiu da caixa principal. Então, quando nós falamos dessa máquina, ela é a caixa principal e tudo está interligado, só que ela não pensa por si. O ser pensante, o ser moral é o espírito. E aí é o significado da palavra alma, lá com Sócrates. Para Sócrates, lá 400 a.C., a alma era o ser moral, o ser inteligente. Então, a depressão, a melancolia, ela não surgiu do nada. Eu adoeci. É por isso que, dependendo da depressão, quando a depressão já está, que é patológico, é uma doença, passa a ser orgânico, porque eu destruí o meu organismo, a gente adoeceu.
Então, eu preciso muitas vezes, para sair disso, da medicação. Porque passou a ser orgânico. Se eu não consigo me restabelecer através da vontade, da força, da firmeza, porque mesmo com a medicação, se eu não fizer esse movimento, eu não saio dela. Eu vou passar décadas assim. Então, a medicação, ela me ajuda, mas ela não vai fazer tudo. Então, é por isso que eu sempre digo, gente, quando a pessoa está no processo, que hoje está uma pandemia, é muita gente sofrendo de depressão. Então, é necessário o tratamento psiquiátrico. É necessário, se possível, infelizmente a gente fala, mas nem todo mundo tem acesso, nem a psiquiatra, muito menos a psicólogo. Mas era necessário um psiquiatra, era necessário um psicólogo e era necessária a espiritualidade. Era necessário a fisioterapia, né? O pilates, o exercício físico. Se somar tudo isso, a probabilidade de você sair é enorme. Mas se você acha que apenas a medicação vai resolver, não vai. Por quê? Se você não mudar aqui, você vai continuar adoecendo o seu corpo. Então é necessário a medicação, é necessário exercício físico, é necessário psicólogo para você aprender a lidar com as suas dificuldades, é necessário o psiquiatra que vai tratar, vai te proporcionar a medicação, e é necessária a espiritualidade para recuperar a tua essência. E acima de tudo isso, é necessária a tua vontade firme. Então, às vezes, a gente quer que todo mundo resolva, mas a gente não quer fazer a força para resolver. O que Jesus diz é: batei, a porta vos será aberta, buscai e acharei. Ele não está dizendo: fica aí sentado que eu resolvo para ti, fica aí sentado, deixa que eu abra a porta. Então, é necessário que a gente faça um esforço, que a gente tem que fazer, deve fazer. É fácil? Não é, mas é necessário. Então, poxa, se você está aqui ouvindo esse evangelho, você busca a espiritualidade. Outra, trabalho no bem, trabalho voluntário. O Emmanuel dizia isso para Chico, quando Chico estava triste: Chico, vamos visitar ali fulano. Fazer o bem faz bem, tá? Vamos para o evangelho? Eu acho que nós demos uma boa entrada, né? O texto é pequeno, mas era necessário a gente fazer esse gancho. Bora lá? Deixa eu só pegar aqui também um termo que eu achei legal. No século XIX, pela primeira vez o termo depressão, século XIX, tá? Surge com um sentido mais próximo ao atual. Enquanto o termo melancolia poderia estar associado a qualquer tipo de transtorno mental. Então, quando a gente pensa em melancolia, o senhor François está falando desse transtornos mentais mesmo, tá bom? Então, vamos ver aqui o que leva a esses transtornos. O que a gente tem que pensar primeiro momento, vamos falar agora vamos falar de espiritismo, né? Nós somos espíritos, e o espírito, ele é um ser universal. Então, a gente pode ser de um outro planeta e ser direcionado para ter reencarnado aqui. Às vezes a gente reencarna em um país que não é o país que a gente carrega todo o carinho e a vontade de estar. E às vezes a gente reencarna num grupo ou num meio que a gente não tem afinidade com ninguém. Com ninguém. Então, ou seja, a gente está... Sabe quando você vai para uma festa que você não quer estar?
Sabe quando você vai para umas férias, para um local que você não gostaria de estar e que você foi obrigado a estar e que você fica no mau humor nesse ambiente? Então, muitas vezes, esse nosso entristecimento, essa nossa melancolia, como bem vai dizer aqui o seu François, são esses casos. A gente está num corpo que não quer estar, a gente está numa sexualidade que não quer estar, a gente está num país que não quer estar, a gente está num planeta que não quer estar, a gente está num meio que não quer estar, e isso provoca uma revolta dentro, ao ponto da gente querer morrer. Não quer ficar aqui de nenhum jeito, quer morrer, quer ir embora. Só que nós não percebemos que esse nosso estado, ele vai perdurando, e eu vou adoecendo a máquina cerebral. Vamos ver o texto? O que diz o seu François? Sabeis por quê, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Ele faz uma pergunta: sabeis por quê, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, mas esse mais é mais, porém, entretanto, todavia, ligado ao corpo que lhe serve de prisão. Olha o tanto de informação. Primeiro, eu, espírito, vosso espírito, que deseja a felicidade, deseja a liberdade, mas, porém, entretanto, todavia, está ligada ao corpo e esse corpo lhe serve de prisão. Alguém fica na prisão feliz, alegre, ai, que bom que eu estou preso. Então, às vezes, a gente está preso no corpo que não quer. Aquilo que eu acabei de falar. Com pessoas que a gente não quer. Em um meio social que nós não queremos. Em uma cidade que não queremos. Em um país que não queremos. E como a pessoa não consegue sair disso, não consegue ver mudança, vai entrando nesse entristecimento. Rebeldia. O dia que nós aprendermos que o melhor caminho é aceitar a vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus é, tá tudo certo. Se rebelar, se revoltar, se entristecer, fica pior ainda. Por isso que nós estamos também aumentando o índice de suicídio. E estar encarnado, a gente está limitado a 5 sentidos. E às vezes, gente, a gente estava em um outro planeta e tivemos que reencarnar nesse. E se viemos para cá, talvez tenhamos aprontado bastante. A não ser que seja um espírito missionário. Se fosse um espírito missionário, não estaria revoltado com a situação. Então, só o fato de nós estarmos nessa revolta, nessa insatisfação constante, nessa tristeza, nesse arrastar de corrente, isso já mostra que a gente não é superior não, tá? A gente está revoltado, chateado mesmo, que a gente não queria estar aqui. É uma abordagem espírita, não é acadêmica, é uma abordagem espírita. Nós somos seres que estamos vivendo uma experiência, mas nós somos espíritos habitando um corpo físico. É exatamente isso. Habitando temporariamente. E é isso que a gente tem que entender.
Essa vida que nós estamos vivendo, se a gente não se agrada com ela, se a gente se entristece, se a gente se sente só, se a gente não encontra ninguém que possa, poxa, bater com a minha cabeça, assim, pô, que legal, encontrei um grupo que estamos juntos, como diz os jovens, é só por um tempo. Isso aqui não é a eternidade. Mas, se eu continuar me rebelando, aí eu vou transformar o sofrimento em uma eternidade, porque vai voltar de novo, vai voltar, até a gente entender. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Não há coisas, nem há pessoas, e nem há lugares, e nem há forma. A forma física, masculino e feminino. Cidade tal, lugar tal, pessoas tal, não. Amar a Deus sobre todas as coisas. Continua ele. Ligada ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se, olha só, o espírito, nós, esgota-se em vãos esforços para do corpo sair. Esgota-se. Porém, reconhecendo que são inúteis esses esforços, querer deixar o corpo, cai no desânimo. Esse deixar o corpo, gente, o próprio momento do sono. O cidadão vai e não quer mais voltar, mas não tem isso, não tem. Ele tá aprisionado ao corpo. Existe um fio que nos liga. E mesmo que eu cometa o suicídio, eu vou continuar vivo, porque a gente mata o corpo, mas não a alma. E essa alma continua ligada ao corpo que foi destruído. Só que a alma sente todas as torturas do suicídio. Vai ser enterrado, vai sentir os vermes, vai sentir apodrecer. Se enforcou, vai sentir. Se jogou, vai continuar caindo. É uma tortura, meus irmãos. Lembra, nós estamos presos. Não tem nem através do suicídio. Se tu acha que tá ruim, aí é que tu vai ver o que é pior. Não existe suicídio. A primeira decepção do suicida é perceber que continua vivo. Só que agora com muita dor. E como, então diz, porém, reconhecendo que são inúteis esses esforços de querer sair, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência do desânimo, olha, o corpo lhe sofre a influência. Eu trouxe agora para vocês o material aqui, falando da máquina encefálica. Lhe sofre a influência, sois tomado pela lassidão, ou seja, tédio e cansaço, tá? Lassidão, pelo abatimento, olha só, gente, e por uma espécie de apatia. Por isso vos julgais infelizes. O que ele está falando aqui da melancolia? E o que é a melancolia, senão o que hoje a gente chama de depressão? Mas é resultado do quê? O corpo lhe sofre a influência. A influência de quem? Do espírito. E o que ocasiona com o corpo? O corpo fica cansado, o corpo fica abatido, uma espécie de apatia total. E ele acha que isso é a infelicidade. Ah, porque eu tô triste. Crede-me. Diz o François, crede-me, ou seja, acredite em mim, o que eu vou te falar. Resiste com energia a essas impressões. Resista com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Você não tem vontade para nada. E ele manda resistir. Resista, luta.
saia, se esforça. Olha só. Resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações a um mundo melhor são inatas no espírito de todos os homens. Todos os homens querem viver num mundo melhor, num lugar melhor, com pessoas melhores. Todo mundo quer. Isso é inato. A gente busca a nossa felicidade. A gente busca o nosso bem-estar. Mas, porém, entretanto, todavia, não a busqueis neste mundo. Olha o que ele está dizendo. Não é aqui. Ou Jesus não falou, a felicidade não é deste mundo. Aí você vai dizer, pô, tia, mas tem gente tão feliz, não te ilude. Tu tá olhando rede social e tá acreditando em rede social? Todos nós carregamos dores, todos nós passamos, inclusive eu que estou aqui falando. Todos nós temos dificuldade. Todos nós temos dores. Não é fácil para ninguém. Para ninguém. Mas não busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem, espíritos que pertencem a Deus, espíritos nobres, quando ele enviou para a gente Chico Xavier, enviou para a gente Francisco de Assis, a nossa irmã Dulce. Quantos corações Deus não envia, espíritos que fazem parte, já estão juntinho, próximo dele, mandou o nosso Mestre Jesus. Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele, Deus, vos reserva. Quando Jesus veio aqui, ele veio para nos falar da felicidade no mundo? Não, ele disse, a felicidade não é desse mundo. Eu, porém, venci. Não amontoeis tesouros na terra, onde os homens roubam e a traça corrói. O reino de Deus não é aqui. Até ensinar que ele está aqui dentro. É aqui dentro que eu tenho que construir. Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruir acerca da felicidade que ele, Deus, vos reserva a todos nós. Aguardai pacientemente. Aguardai pacientemente. Então, quando a gente se entristece, a gente se revolta, a gente se rebela, é porque a gente não quer esperar. A gente quer para hoje. Aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a desatar os laços que vos mantém cativo o espírito. Esse anjo da libertação é verdadeiramente a morte natural. Aquele que desencarna com a mente tranquila do dever cumprido. Meus irmãos, nós estamos em uma batalha. Às vezes em plena guerra, moral, íntima. Isso aqui não é o paraíso. Isso aqui é um ambiente de luta, de sacrifício. Com todos, todos. Ou a gente se esforça, ou então a gente vai cair. Como tantas e tantas vezes já caímos. Lembrai-vos de que durante a vossa prova na terra, tendes uma missão de que não suspeitais, quer vos dedicando à vossa família, que isso é uma missão, pode ser uma missão, dedicar à tua família. Pai, mãe, irmãos, filho.
mãe, pai, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. É uma missão. Vamos fazer o nosso trabalho. O que a gente está fazendo? E se, no curso dessa aprovação, ao cumprirdes a vossa tarefa, virdes, né, do verbo ver, caírem sobre vós os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Foi por isso, gente, que quando Jesus encarnou aqui, o Verbo se fez carne, ele não teve uma vida fácil. Um casal simples, foi ser carpinteiro, trabalhou Jesus, fazendo ali os berços das crianças, os móveis. Saiu a pregar com seus 30 anos aproximadamente. Teve os seus amigos, foi abandonado por todos. Um negou, outro traiu, os demais fugiram. Na hora do testemunho, na hora da dor. E ele em silêncio se entregou a uma cruz, entre 2 ladrões. Porque era a pior sentença que poderia dar a um ser humano. Era vergonhoso ser crucificado. E Jesus aceitou, calado, para nos ensinar: no mundo tereis aflições. Eu passei por elas sem precisar, mas para mostrar para vocês que aqui é difícil. Mas é o planeta que merecemos viver. E que, no 3º dia, ele voltou e disse: olha, estou livre, mas estou vivo, porque o espírito não morre. Então é só um período. Às vezes a gente se entristece porque a gente acha que isso vai durar eternamente. Não vai. Uma hora vai acabar. Mas que isso não seja pelas minhas mãos. E muito menos eu facilitando para desistir. Sem lutar. Como é que a gente vai para a batalha e não quer lutar? Como é que a gente vai para a batalha e não quer se machucar algumas vezes? Vamos para a luta. Aqui não é férias. Aqui não é férias. Aqui é batalha. Aqui é luta. É luta diária. Todos os dias. Então, soldado, de pé. E vão para a luta. Uma hora a batalha acaba. Aí vamos ver os resultados. Não adianta se rebelar. E esse entristecimento, essa melancolia, como ele bem diz aqui François, nós pegamos a parte da anatomia para a gente entender um pouco da ação da máquina encefálica, a gente percebe que a minha melancolia, a minha atitude, a minha tristeza, a minha depressão destrói o corpo. E aí, se estava ruim, vai ficar pior ainda. E se no curso dessa aprovação, ao cumprirdes a vossa tarefa, virdes a caírem sobre vós, repetindo, os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Olha, afrontai-os resolutos. Vai lá, vai para a luta. Enfrenta. Afrontais resolutos, ou seja, determinado. Duram pouco e vos conduzirão para junto dos amigos por quem chorais. Então, ou seja, essa luta dura pouco, porque vai acabar. E em compensação, se eu sair vitorioso, eu volto para onde eu queria estar e com quem eu queria estar. Se eu sair vitorioso. Mas do jeito que eu estou, sentado, reclamando, adoecendo o corpo,
Tem vitória não. Batalha que eu, como soldado, estou desistindo. Me entregando aos inimigos que estão dentro de mim mesmo. Porque então afrontai-os, resolutos, determinados, duram pouco e vos conduzirão para junto dos amigos por quem chorais, por quem sente saudades. Que se alegrarão eles com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Essa mensagem é de François de Geneve. Gente, fantástico, gente. Olha que injeção de ânimo a todos nós. Entendemos a melancolia, fizemos um gancho com a parte física, entendemos ela como um processo depressivo, entendemos agora, se diz, não sei por que essa tristeza, é saudade de quem ficou, é revolta por estar aqui, é insatisfação por estar no meio que está, e a gente entra nesse entristecimento e quer desistir de tudo. Foi bom, gente? Gostoso estudar, né, gente? Fico muito feliz. Então vamos fazer a nossa prece de gratidão. Nós temos um número muito grande, Senhor, nesse momento da transição planetária, de irmãos cometendo suicídio, de irmãos se entregando à escuridão de um quarto, ao fundo de uma cama, desistindo, Senhor. Desistindo da luta, da batalha, do bom combate, como bem falava o apóstolo Paulo. Dedicamos o nosso evangelho de hoje para esses irmãos. Se nós pudéssemos, Senhor, te pediríamos que a tua mão envolvesse a todos eles e levantasse a cada um, Senhor, para que eles pudessem ter força para vestir novamente os seus uniformes, ficarem de pé e retomarem a batalha do autoburilamento. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse momento. Sabemos da tua presença. Sabemos da presença dos amigos espirituais nessa noite. Obrigada, Mestre. Obrigada, amigos espirituais. E dá força, Senhor, a todos nós para resistirmos ao mal e que possamos sempre superar e sempre com a vontade firme. Graças te damos, Senhor, que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.